Depois que meu irmão perdeu o emprego, o carro e o namoro por causa das casas de apostas, minha mãe se voltou para mim e disse: "Se você quer continuar morando aqui, vai ter que ajudar a pagar as dívidas do Ricardo." E tudo recomeçou. Depois de 8 meses trabalhando incansavelmente e com agiotas cobrando e ameaçando minha família, o Ricardo vendeu o carro do meu pai para pagar um agiota. "Gastou tudo no cassino de novo?" perguntou minha mãe, furiosa. As palavras da minha mãe ecoaram na pequena cozinha da nossa casa. Ela estava em pé, junto ao fogão, com os braços cruzados e uma expressão que não admitia réplicas. Não era uma sugestão, era uma ordem. O Ricardo, meu irmão mais velho, tinha perdido o emprego como vendedor em uma loja de eletrônicos, a terceira vez em menos de um ano. Também havia perdido o carro depois de não pagar 3 parcelas consecutivas. E para completar sua sorte, sua namorada, Daniela, o havia deixado depois de descobrir que ele gastou o dinheiro que ambos economizavam para uma viagem nas casas de apostas. "Por que eu tenho que pagar as dívidas dele?" perguntei, sentindo a indignação subindo pela garganta. "O Ricardo tem 28 anos, mãe. Eu só tenho 23. Porque somos família, Larissa. E nessa família, a gente se apoia." Quis dizer que o apoio sempre parecia vir em uma única direção quando se tratava do Ricardo, mas me segurei. "E quanto ele deve?" inquirei, embora já imaginasse a resposta. 15 mil pesos para vários agiotas, respondeu, evitando me encarar diretamente. "E precisamos começar a pagar algo essa semana." Senti o ar faltar. 15 mil pesos. Com o meu salário de recepcionista em uma clínica odontológica, levaria meses para juntar essa quantia. "Mãe, é impossível. Mal me sobra para os meus gastos. E para ajudar com as despesas de casa. Por isso você vai ter que procurar outro emprego", disse com naturalidade. "O Ricardo está passando por um momento difícil. Precisa do nosso apoio, não do nosso julgamento." Lá estava de novo. Ricardo e seus momentos difíceis. Sempre justificavam os erros com essa frase. Quando tirava nota baixa na escola, quando foi expulso por brigar, quando abandonou a universidade depois que meus pais pagaram um ano inteiro. Sempre era um momento difícil, e nunca a responsabilidade dele. Nesse instante, o Ricardo entrou na cozinha. Estava com o cabelo desgrenhado e cheirava a cerveja, apesar de ainda serem pouco mais de 2 da tarde. "Do que vocês estão falando?" perguntou, abrindo a geladeira. "De nada", respondeu minha mãe rapidamente. "A Larissa vai nos ajudar com alguns gastos. Só isso." O Ricardo me olhou e por um instante achei ver um traço de vergonha nos olhos dele. Mas isso se dissipou rapidamente. "Obrigadão, Lari", disse pegando uma cerveja. "Eu vou te pagar tudo, prometo. É que a sorte não tem estado do meu lado ultimamente. A sorte. Sempre era a sorte. Nunca suas más decisões, nunca sua falta de responsabilidade." "Claro", respondi, sem conseguir esconder o sarcasmo. "Como?" "Da última vez." Ricardo fingiu não notar o tom e saiu da cozinha com sua cerveja. Minha mãe me lançou um olhar de reprovação. "Não o faça se sentir pior, Larissa. Ele já sofre bastante." Quis gritar que todos sofremos por causa das escolhas dele, mas não adiantava. Nessa casa, o Ricardo sempre foi o filho que precisava de proteção, e eu, a filha que devia entender. No dia seguinte, decidi procurar um segundo emprego. A clínica odontológica onde trabalhava fechava às 18 horas, então procurei algo para as noites. Achei uma vaga como barista em um café que fechava à meia-noite. O dono, um homem chamado Ernesto, me contratou na hora quando disse que poderia começar naquele mesmo dia. O café ficava a 40 minutos da clínica, o que significava que eu teria pouco tempo para ir de um trabalho para o outro. As semanas seguintes foram uma sucessão turva de trabalho, cansaço e mais trabalho. Levantava às 6 da manhã, trabalhava na clínica até às 18 horas, depois corria para o café até a meia-noite e voltava para casa só para dormir algumas horas antes de repetir tudo de novo. Minha vida social desapareceu. Parei de frequentar as aulas noturnas de administração na universidade. Não tinha tempo para ver os amigos. Um mês depois de iniciar essa rotina, recebi uma ligação da universidade. Se eu não retomasse as aulas, perderia o semestre. Com o coração pesado, decidi pedir um afastamento temporário para congelar meus estudos. Outro sonho que teria que ser adiado por causa do Ricardo. A situação me lembrou quando tinha 15 anos e ganhei uma bolsa para um curso de verão de arte. Estava tão empolgada.
Até que o Ricardo reprovou em 3 matérias e meus pais decidiram que o dinheiro da minha viagem seria destinado a um tutor particular para ele. Seu irmão precisa disso mais, diziam. Como sempre. Naquela noite, enquanto preparava um café latte, não consegui evitar que uma lágrima escorresse pela minha bochecha. Tá tudo bem? Levantei o olhar e me deparei com a expressão preocupada de um jovem sentado no balcão. Era alto, de pele morena e com olhos expressivos. Sim, desculpa, respondi envergonhada. Só estou um pouco cansada. Tem certeza? Insistiu. Porque esse latte tá com mais canela do que eu pedi, e acho que também tem um pouquinho de sal de lágrimas. Não pude deixar de sorrir com o comentário. Foi o primeiro sorriso genuíno que eu tinha dado em semanas. Desculpa, vou preparar outro. Não se preocupe, respondeu com um sorriso acolhedor. A canela extra dá um toque especial. Enquanto preparava um novo café, o homem se apresentou. Meu nome é Eduardo. A propósito, Larissa. Respondi entregando a nova bebida. Posso perguntar por que você está tão triste, Larissa? Normalmente, não contaria minha vida a um estranho. Mas havia algo em Eduardo que inspirava confiança. É uma longa história, respondi finalmente. Tenho tempo, disse. E parece que você precisa desabafar. E assim, durante minha pausa, contei a Eduardo sobre o Ricardo, as dívidas, minha universidade interrompida e meus 2 empregos. Não entrei em detalhes, mas foi o bastante para aliviar um pouco. Parece que seu irmão tem um sério problema com o jogo, comentou enfim. E você está pagando um preço altíssimo por isso. É a minha família. Respondi automaticamente, repetindo o que minha mãe sempre dizia. Sim, mas a família deveria funcionar nos 2 sentidos, disse Eduardo. O apoio não pode ser só de você para ele. Suas palavras foram como uma pequena permissão para questionar o que eu sempre aceitei como normal. Nos dias seguintes, Eduardo se tornou uma presença constante no café. Ele sempre chegava por volta das 20 horas, pedia o mesmo latte e trabalhava no laptop até perto do fechamento. Às vezes trocávamos algumas palavras quando não tinha muitos clientes. Outras vezes, apenas um sorriso de reconhecimento. Numa noite, ele me perguntou sobre meus estudos interrompidos. Administração de empresas, respondi. Faltam 2 anos para terminar. E você gosta? Adoro, confessei. Sempre quis ter meu próprio negócio algum dia. Que tipo de negócio? Uma pequena cafeteria-livraria, respondi surpresa por compartilhar aquele sonho que raramente mencionava. Um lugar aconchegante onde as pessoas possam ler, trabalhar ou simplesmente relaxar. Eduardo sorriu. Parece perfeito. Eu seria um cliente assíduo. 2 meses depois de começar meu segundo emprego, eu já havia conseguido pagar parte das dívidas do Ricardo. Os agiotas haviam parado de ligar para casa a toda hora, o que foi um alívio. E meu irmão parecia estar fazendo um esforço. Tinha conseguido um emprego como assistente em um escritório e levava 3 semanas sem faltar um dia sequer. Minha mãe estava radiante de orgulho com o progresso do Ricardo, como se manter um emprego durante 3 semanas fosse uma conquista. Extraordinária para um homem de 28 anos. Eu me obriguei a ser otimista. Talvez dessa vez ele mudasse de verdade. Durante aqueles meses, as ameaças dos agiotas foram constantes. Ligações a toda hora, visitas inesperadas à casa, até um deles. Me seguiu até o trabalho. Seu irmão nos deve dinheiro, disse um homem enquanto eu fechava a clínica. Se ele não pagar, alguém terá que pagar. Numa noite, Eduardo não apareceu no café. Me peguei olhando constantemente para a porta, esperando vê-lo entrar. Depois de 1 semana sem o ver, presumi que ele tinha encontrado outro emprego. A ideia me entristeceu mais do que queria admitir. 10 dias depois, Eduardo reapareceu. Desta vez, não trazia o laptop e estava vestido de forma mais formal que o habitual, com um terno sem gravata. Onde você andou? Perguntei sem pensar e logo me envergonhei. Eduardo sorriu. Sentiu minha falta? O latte se prepara sozinho, sabe? Brinquei para esconder a vergonha. Estive fora da cidade a trabalho, explicou. Mas trouxe algo para você. Ele me entregou um livrinho. Pequena empresa, grandes lucros. Um manual para empreendedores. Pensei que poderia ser útil para a sua futura cafeteria-livraria. Disse com um sorriso tímido. Fiquei sem palavras. Foi um gesto tão atencioso que não soube como reagir. Obrigada.
consegui dizer. Você não precisava... Queria mesmo, interrompeu. Além disso, tenho uma proposta para você. Uma proposta? Minha empresa precisa de uma assistente administrativa. O horário é flexível e paga melhor do que aqui. Achei que você poderia se interessar. Meu coração acelerou. Um emprego melhor significaria pagar as dívidas mais rápido e talvez voltar à universidade logo. Sério? Perguntei, ainda sem acreditar. Completamente, respondeu Eduardo. Você é perfeita para o cargo. Quis aceitar na hora, mas algo me deteve. Que tipo de empresa é essa? A expressão de Eduardo mudou ligeiramente, tornando-se mais séria. É... uma empresa de investimentos e empréstimos. A palavra me tensionou. Eduardo, você é agiota? Ele soltou uma risada. Não. Somos uma empresa legítima. Oferecemos empréstimos para pequenos empresários que os bancos tradicionais ignoram. Taxas justas, prazos razoáveis. E por que eu? Você mal me conhece. Eduardo me olhou diretamente nos olhos. Porque você é inteligente, trabalhadora e... merece uma oportunidade melhor do que essa. Por um momento pensei no Ricardo, em como ele sempre recebia segundas chances sem merecê-las. E aqui estava eu, trabalhando até exaustão, e alguém finalmente reconhecia meu esforço. Aceito, respondi sem hesitar. Eduardo sorriu amplamente. Ótimo. Você pode começar na próxima semana. Enquanto terminava meu turno naquela noite, senti uma mistura de empolgação e ansiedade. Um novo emprego, uma oportunidade melhor, tudo graças ao Eduardo. Havia algo nele que me intrigava, mas também me preocupava. Não conseguia evitar me perguntar se aquela oportunidade era boa demais para ser verdade. Meu primeiro dia na empresa, do Eduardo, foi completamente diferente do que eu esperava. O escritório era moderno e iluminado, localizado em um prédio elegante no centro financeiro. Nada a ver com os obscuros negócios dos agiotas que perseguiam meu irmão. Bem-vinda. A Crédito Futuro, disse Eduardo enquanto me mostrava minha mesa. Aqui ajudamos pequenos empreendedores a realizar seus sonhos. Nas primeiras semanas, fiquei surpresa com o quão legítimo tudo parecia. Via o Eduardo se reunir com clientes, pequenos empresários que precisavam de capital para expandir seus negócios. Os termos eram justos, até generosos comparados aos dos bancos tradicionais. E meu salário era quase o dobro do que ganhava somando os 2 empregos anteriores. Pela primeira vez em meses, pude respirar. Quitei uma parte significativa das dívidas do Ricardo e até me permiti sonhar em voltar para a universidade no próximo semestre. Em casa, o Ricardo continuava trabalhando no escritório, 1 mês inteiro sem faltar, o que era um recorde para ele. Minha mãe o tratava como se ele tivesse ganhado um prêmio Nobel, preparando suas comidas favoritas e o desculpando quando chegava tarde ou exausto. Numa noite, enquanto jantávamos, o Ricardo anunciou que havia recebido seu primeiro salário completo. Convido vocês para jantar no sábado, disse com um sorriso, para agradecer pelo apoio. Minha mãe aplaudiu emocionada, como se tivesse anunciado que descobriu a cura para o câncer. Estamos tão orgulhosos de você, filho, exclamou enquanto lhe servia mais comida. Meu pai, que raramente opinava, assentiu satisfeito. Eu só consegui esboçar um sorriso forçado, pensando nos milhares de pesos que ainda devíamos por causa dele. No sábado, nos preparamos para o jantar prometido. O Ricardo nos levou a um restaurante modesto, porém agradável. Durante a refeição, ele não parava de falar sobre o trabalho, como o chefe o apreciava e os planos que tinha para o futuro. Até estou pensando em voltar a estudar, disse, me olhando de relance. Quem sabe termine a engenharia. Minha mãe quase chorou de emoção. Meu filho está se reerguendo, repetia. Meu pai dava tapinhas nas costas dele, orgulhoso. Eu, por minha vez, tentava não lembrar que também tive que largar meus estudos, por causa dele. Na hora de pagar, o Ricardo tirou seu cartão com um gesto teatral. A garçonete retornou minutos depois com uma expressão desconfortável. Desculpe, senhor, mas o seu cartão foi recusado. O rosto do Ricardo se transformou. Por um segundo, vi pânico nos olhos dele. Deve ser um erro, disse, entregando o outro cartão. Também foi recusado. Depois de um momento tenso, fui eu que paguei a conta. O caminho de volta para casa foi silencioso e carregado de tensão. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã, ouvi o Ricardo falando baixinho ao telefone em seu quarto. Frases. Como só preciso de um pouco mais de tempo. E juro que vou pagar?
fizeram meu estômago se apertar de ansiedade. Naquela mesma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei minha mãe chorando na cozinha. O Ricardo tinha sumido depois de uma ligação ameaçadora. 2 homens tinham aparecido em casa procurando por ele, advertindo que ele tinha uma dívida pendente no cassino. Seu irmão voltou a apostar, disse minha mãe entre soluços. Acho que ele usou o primeiro salário completo no cassino. Senti uma mistura de raiva e decepção tão intensa que fiquei sem fôlego. Depois de tudo o que sacrificamos por ele, depois de todas as oportunidades, o Ricardo havia caído de novo. Quanto ele deve agora? Perguntei com a voz trêmula. Não sei, respondeu minha mãe. Os homens disseram que, se ele não aparecer amanhã com o dinheiro, virão buscar algo de valor equivalente. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Meu pai havia voltado do turno noturno há poucas horas e dormia, alheio a todo aquele caos. O carro dele, o único bem de valor que nos restava, estava em risco. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em como chegamos a esse ponto. Às 3 da manhã, meu telefone vibrava com uma mensagem do Ricardo. Desculpa, Lari. Dessa vez eu pisei na bola de verdade. Não posso voltar ainda. Me perdoa. Meu primeiro impulso foi ignorá-la, mas depois respondi. Onde você está? Você está bem? Ele não respondeu. No dia seguinte, não consegui me concentrar no trabalho. Eduardo percebeu na hora. O que houve, Larissa? Perguntou durante o almoço. Você parece preocupada. Contei a situação, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Para minha surpresa, em vez de me julgar ou julgar minha família, Eduardo se mostrou compreensivo. O problema do jogo é uma doença, disse com voz séria. Seu irmão precisa de ajuda profissional, não só do apoio familiar. Eu sei, mas agora temos um problema mais urgente, respondi. Se não pagarmos o que ele deve, virão buscar o carro do meu pai. É o único bem de valor que nos resta. Eduardo? Ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse algo importante. Quanto você precisa? Perguntou finalmente. Olhei para ele surpresa. Ele estava me oferecendo dinheiro? Não posso aceitar seu dinheiro, Eduardo. Não é um presente. Esclareceu com um leve sorriso. É um empréstimo, com as mesmas condições justas que oferecemos aos nossos clientes. Mas mal nos conhecemos há alguns meses. Protestei, embora a ideia de resolver o problema imediato fosse tentadora. Às vezes é preciso confiar em alguém, disse simplesmente. Naquela tarde, Eduardo me emprestou o dinheiro suficiente para quitar a dívida do Ricardo no cassino. Quando assinei os papéis do empréstimo, notei algo estranho no olhar dele. Não era compaixão nem generosidade o que via em seus olhos. Era algo mais, algo que eu não soube identificar e que por alguma razão me deixou inquieta. Ricardo voltou para casa 3 dias depois com a cabeça baixa e um olho roxo. Ninguém perguntou como ele havia se machucado. Meu pai mal o olhou durante o jantar. Um silêncio tenso pairava no ar, mas minha mãe o recebeu como se fosse um herói voltando da guerra. Meu filho! Exclamou abraçando-o. Estávamos tão preocupados. Eu observava a cena do batente da porta com os braços cruzados. Usei o dinheiro emprestado por Eduardo para pagar a dívida do cassino, mas não disse nada ao Ricardo. Queria ver se pelo menos ele tinha a decência de se oferecer para resolver a situação sozinho. Desculpa, mãe, disse ele com a voz embargada. Não devia ter sumido, mas estava com medo. Minha mãe acariciou o rosto dele como se fosse uma criança pequena. O importante é que você está aqui e bem. O Ricardo ergueu o olhar e me viu. Por um instante, sua expressão mudou. Seria culpa o que eu via em seus olhos? Ou simplesmente cálculo? Com o Ricardo, nunca tinha certeza se as emoções dele eram genuínas ou parte de uma atuação para nos manipular. Lari, disse aproximando-se de mim. Sei que pisei na bola de novo. Juro que vou mudar. As mesmas palavras de sempre. O mesmo tom arrependido. A mesma promessa vazia. Claro, respondi secamente. A propósito, já quitei sua dívida no cassino. O Ricardo piscou surpreso. Como? Isso não importa, interrompi. O que importa é que você me deve esse dinheiro. E desta vez, vou cobrar cada centavo. Minha mãe me olhou escandalizada. Larissa, não fale assim com seu irmão. Ele acabou de passar por um momento difícil. Como sempre, defendendo-o. Como sempre, os momentos difíceis dele eram mais importantes que qualquer sacrifício que eu fizesse.
Um momento difícil? Repetei, incapaz de conter a frustração. Mãe, eu perdi a universidade por causa dele. Trabalho até o esgotamento por ele. Me endividei por ele. E sabe o que ele fez com seu primeiro salário completo? Foi para o maldito cassino. Meu. Pai se levantou da mesa, claramente desconfortável com a confrontação. Basta, disse com voz firme. Nada se resolve brigando. O Ricardo tem uma doença. Acrescentou minha mãe, como se isso justificasse tudo. Você não pode culpá-lo. A dependência do jogo é uma doença, concedi. Mas o egoísmo dele é uma escolha. Saí de casa batendo a porta. Precisava de ar fresco. Precisava me afastar da dinâmica tóxica da minha família. Caminhei sem rumo pelo bairro, até que me deparei com um café. Entrei automaticamente buscando um lugar para pensar. Para minha surpresa, Eduardo estava lá, sentado num canto com o laptop. Ele me viu e acenou, saudando. Hesitei um instante, mas finalmente me aproximei da mesa dele. Posso me sentar? Perguntei. Claro, respondeu fechando o laptop. Você tá bem? Parece abalada. Contei o que havia acontecido. A volta do Ricardo, a atitude da minha mãe, a discussão. Eduardo me ouviu sem interromper, acenando de vez em quando. Sua família tem uma dinâmica disfuncional, disse enfim. Seu irmão é o eterno filho problemático e você é a filha responsável que sempre arruma tudo. As palavras dele foram duras, mas verdadeiras. Nunca ninguém havia colocado em palavras tão claramente o que eu sentia. Sabe por que fiz aquele empréstimo para quitar a dívida do seu irmão? Perguntou de repente. Por quê? Porque vi algo em você, Larissa. Vi alguém que merece mais do que ser a salva-vidas dos outros. Alguém com sonhos próprios. O olhar dele se fixou no meu com uma intensidade que me fez sentir desconfortável e lisonjeada ao mesmo tempo. Obrigada por me ajudar, disse sinceramente. Eu te pagarei cada centavo, prometo. Sei que vai. Pagar, respondeu com um leve sorriso. Diferente do seu irmão, você cumpre suas promessas. Voltei para casa mais tarde naquela noite, sentindo-me um pouco mais tranquila depois de conversar com Eduardo. A casa estava em silêncio, parecia que todos já tinham ido dormir. Quase esbarrei numa mala na entrada. No dia seguinte, descobri que o Ricardo tinha conseguido um novo emprego. Desta vez como assistente em uma construtora. O salário era melhor. E o horário mais flexível, explicou ele entusiasmado durante o café da manhã. Minha mãe ouvia encantada, como se fosse a primeira vez que seu filho mostrava responsabilidade. Quando receber meu primeiro cheque, eu pago o que devo do cassino, sussurrou o Ricardo enquanto lavávamos a louça. Prometo, Lari, quis acreditar. Nele. De verdade quis. Mas já tinha ouvido essa promessa demais vezes. No trabalho, Eduardo me designou um projeto especial. Avaliar solicitações de empréstimos de pequenos negócios. Era uma tarefa que exigia atenção aos detalhes e bom senso, exatamente o tipo de desafio que eu gostava. Enquanto revisava os documentos, não pude deixar de pensar no meu próprio sonho. Aquela cafeteria-livraria que tantas vezes imaginei. Você deveria solicitar um empréstimo para seu próprio negócio, sugeri um dia, como se ele tivesse lido meus pensamentos. Você tem as habilidades e a visão, só falta o capital. Não posso, respondi automaticamente. Ainda tenho que pagar o empréstimo para a dívida do Ricardo e ajudar com as despesas de casa. Eduardo franziu o senho. Você sempre vai adiar seus sonhos pela família? A pergunta me atingiu como um tapa. Era isso que eu estava fazendo? Sacrificando meu futuro indefinidamente? Não é tão simples, murmurei. Nunca é, concedeu Eduardo. Mas às vezes, Larissa, você tem que se escolher. Essas palavras me acompanharam por dias. Toda vez que via o Ricardo indo para o novo emprego, toda vez que minha mãe o elogiava pelo menor esforço, pensava no que Eduardo dissera. Por que eu não podia também perseguir meus objetivos? A resposta chegou inesperadamente numa sexta à noite. Voltei do trabalho e encontrei meu pai revisando alguns papéis na mesa da cozinha, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Pai, o que foi? Esses extratos bancários, respondeu com voz rouca. Você sabia de alguma coisa sobre isso? Olhei os documentos. Eram extratos bancários em nome do Ricardo. Havia saques. Grandes. Muitos em caixas eletrônicos próximos a cassinos e casas de apostas. E depois um nome familiar. Crédito Futuro. A empresa do Eduardo.
O Ricardo pediu um empréstimo na Crédito Futuro? Perguntei confusa. Parece que sim, respondeu meu pai. E por uma quantia considerável. Senti o chão tremer sob meus pés. Eduardo havia emprestado dinheiro para o Ricardo? Por que ele não me contou? Naquela mesma noite, o Ricardo chegou tarde em casa. Quando o confrontamos com os extratos, primeiro tentou negar, depois admitiu que havia pegado emprestado uma grana para saldar outras dívidas. Não é grande coisa, disse, minimizando. Consigo pagar com um novo emprego. Tem certeza de que é para quitar dívidas e não para continuar apostando? Questionei. O Ricardo me olhou magoado. Você não confia em mim, Lari? Pensei em todas as vezes que confiei nele. Todas as vezes que acreditei em suas promessas. E então pensei em Eduardo, no empréstimo dele, na oferta de emprego, nas atenções. Será que podia confiar nele? Ou estaria ele jogando algum tipo de jogo que eu não entendia? Na manhã seguinte já era sábado, mas sabia que Eduardo às vezes trabalhava nos fins de semana. Decidi ir até o escritório para procurá-lo. Precisava de respostas. Encontrei-o lá, como eu esperava, revisando documentos em sua mesa. Ele ergueu os olhos, surpreso ao me ver. Larissa, eu não esperava. Por que você deu um empréstimo para o meu irmão? Perguntei direto. A expressão de Eduardo mudou. Por um instante vi algo em seus olhos que não tinha notado antes. Algo frio e calculista. Sente-se, Larissa, disse calmamente. Acho que temos muito a conversar. Seu irmão veio me buscar há 2 semanas. Começou Eduardo com uma voz estranhamente tranquila. Disse que tinha dívidas urgentes e que não queria preocupar mais ninguém na família. Sentei-me à sua frente tentando processar a informação. O Ricardo tinha ido direto a Eduardo, meu chefe, para pedir dinheiro. E você deu o empréstimo sem hesitar? Inquirei incrédula. Mesmo sabendo do histórico dele? Eduardo reclinou-se na cadeira, estudando-me com aqueles olhos penetrantes, que agora me pareciam perturbadores. Claro que verifiquei o histórico de crédito dele. Estava péssimo, admitiu. Mas ele me disse algo interessante. Afirmou que você assumiria a responsabilidade se algo desse errado. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Isso é mentira, disparei, a raiva crescendo. Eu nunca disse isso. Jamais diria. Eu imaginei, respondeu, Eduardo com um leve sorriso. Mas queria ver até onde ia a desonestidade dele. E estava curioso para ver sua reação quando descobrisse. Algo no tom dele me fez estremecer. Será que estavam nos testando? Será que tudo aquilo era algum tipo de experimento retorcido para ele? Por que você não me contou? Exigi. Trabalho com você todos os dias. Você me ofereceu um empréstimo para pagar as dívidas dele. Porque queria que você visse por si mesma o alcance da manipulação dele, explicou Eduardo, como se fosse o mais lógico do mundo. Seu irmão não tem intenção de pagar esse empréstimo, Larissa. Ele usou o dinheiro para apostar de novo. Como você sabe disso? Eduardo abriu um arquivo no computador e girou a tela em minha direção. Eram imagens de câmeras de segurança de um cassino. O Ricardo aparecia claramente jogando em uma mesa. A data era o dia seguinte à liberação do empréstimo da Crédito Futuro. Tenho contatos em vários cassinos, explicou Eduardo diante do meu olhar surpreso. É parte do nosso processo de avaliação de risco. Quando emprestamos dinheiro, precisamos saber se nossos clientes têm problemas com o jogo. Tudo começou a fazer sentido, mas de uma forma que me revolvia por dentro. Eduardo havia monitorado meu irmão, e possivelmente a mim também. Por que você se importa tanto com o que meu irmão faz? Perguntei, tentando manter a calma. Por que me deu um emprego? Por que me ajudou? Eduardo inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus. Porque vi em você o que vi na minha mãe. Uma pessoa brilhante, capaz, leal, se destruindo por alguém que não merece tanto sacrifício. Você não tem o direito de decidir isso, repliquei. Não tem o direito de brincar com nossas vidas. Talvez não, concedeu. Mas agora estamos aqui e há decisões a tomar. Seu irmão me deve 50 mil pesos. Ele tem 3 opções: pagar, trabalhar para mim no norte, como já expliquei, ou enfrentar as consequências legais pelo fraude. Fraude? Repetei confusa. O Ricardo falsificou documentos para conseguir o empréstimo, explicou Eduardo com uma frieza gélida. Usou suas informações financeiras sem o seu consentimento. É um delito bastante sério.
Meu coração acelerou. Será que o Ricardo usou minhas informações? Teria ele roubado minha identidade para conseguir dinheiro? A traição era demais para assimilar naquele momento. Qual opção você prefere para o seu irmão, Larissa? Pressionou Eduardo. Olhei para ele, ciente de que aquele momento mudaria tudo. O que eu decidisse agora definiria não só o futuro do Ricardo, mas também o meu próprio. Quero falar com meu irmão primeiro, disse finalmente. Eduardo assentiu. Você tem até amanhã ao meio-dia, nem um minuto mais. Ao chegar em casa, encontrei minha família na sala. Meu pai estava sentado em silêncio, com uma expressão abatida. Minha mãe tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. O Ricardo estava num canto com o rosto uma máscara de vergonha. Expliquei as opções que Eduardo havia apresentado, e então olhei diretamente para o Ricardo. É verdade que você falsificou documentos usando minhas informações? O Ricardo abaixou o olhar, incapaz de me encarar. Desculpa, Lari. Eu estava desesperado. Minha mãe engasgou num soluço. Meu pai se levantou e se aproximou do Ricardo. Você tem ideia do que fez? Perguntou com a voz trêmula. Colocou toda a família em risco, especialmente a sua irmã. Ver meu pai, sempre tão protetor com o Ricardo, finalmente enfrentando-o, me deixou sem palavras. Pai, eu... Não. Dessa vez não há desculpas. Não há momentos difíceis. Isso é um delito, Ricardo. Minha mãe tentou intervir como sempre, mas desta vez sua defesa soou fraca. Podemos achar uma solução, disse sem convicção. Vendemos algo, pegamos dinheiro emprestado. De quem, mãe? Perguntei suavemente. Já não temos nada. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de uma realidade que não podíamos mais ignorar. Eu vou trabalhar no norte, disse o Ricardo finalmente. É a única solução. Eu não confio no Eduardo, respondi. Não depois de descobrir quem ele realmente é. Não tenho outra opção, Lari, insistiu o Ricardo, e vi determinação em seus olhos. Pedi para falar com o Ricardo a sós. Quando meus pais saíram, sentei-me à frente dele. Por que você usou minhas informações? Porque sabia que você recusaria me dar dinheiro, admitiu. E porque você sempre resolveu os meus problemas. A honestidade dele me cortou mais do que qualquer mentira. Dessa vez não posso consertar isso, Ricardo. Não estou te pedindo que conserte, respondeu, e vi um lampejo do irmão que ele um dia foi. Eu vou para o norte. Vou pagar minha dívida. E depois o quê? Você volta e tudo continua igual? O Ricardo negou com a cabeça. Cheguei ao fundo do poço, Lari. Preciso de ajuda. Ajuda de verdade. Queria acreditar nele. Depois de tantas promessas quebradas, desejava desesperadamente acreditar que dessa vez seria diferente. Existe um centro de reabilitação para dependentes, disse. Eu pesquisei. Não temos como pagar isso, respondeu o Ricardo. Talvez possamos negociar com o Eduardo. No dia seguinte, voltamos à empresa do Eduardo. Propus uma contraproposta. O Ricardo trabalharia para pagar a dívida, mas não no norte, e sim em um dos cassinos, como forma de servir de alerta para outros jogadores. Além disso, ele participaria de um programa de reabilitação financiado pelo Eduardo. E você deixaria de perseguir jogadores com problemas, adicionei. Implementaria programas de jogo responsável em todos os seus cassinos. Eduardo me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. E por que faria isso? Porque se não fizer, eu vou à Comissão Reguladora de Jogos com provas das suas práticas predatórias. Era um blefe, mas eu tinha aprendido com o Eduardo. Às vezes, a confiança vale mais que a verdade. Depois de um longo silêncio, Eduardo sorriu. Impressionante, Larissa. Você aceita? Com uma condição: que você trabalhe para mim, como minha assistente executiva, com acesso a todas as minhas empresas. Por quê? Porque você tem integridade, lealdade e uma mente brilhante. Para os negócios, posso pensar? O acordo para o seu irmão continua válido enquanto isso. 6 meses depois, minha vida tinha mudado completamente. O Ricardo estava há meio ano sóbrio, trabalhando no Golden Star como coordenador do novo programa de jogo responsável. Participava de terapia e parecia comprometido com a recuperação. Meus pais também haviam mudado. A crise abriu os olhos deles para a dinâmica tóxica que sempre favoreceu o Ricardo. Agora se esforçavam para serem mais justos. Eu aceitei a oferta do Eduardo, mas com condições.
supervisionava um novo departamento, dedicado a impedir que pessoas com problemas de jogo conseguissem empréstimos. E voltei para a universidade, com uma bolsa financiada pela empresa. Meu relacionamento com o Eduardo continuava complexo. Não éramos amigos, não exatamente. Ele continuava calculista e implacável nos negócios. Mas também era brilhante e surpreendentemente honesto depois das primeiras mentiras. "Você me perdoa?" me perguntou um dia. "Não", respondi sinceramente. "Não te perdo por ter nos manipulado." Eduardo assentiu, aceitando minha sinceridade. "Mas reconheço que o resultado foi positivo. O Ricardo está melhor. Minha família se curou. E eu, finalmente, estou vivendo a minha própria vida." Naquela noite, ao voltar para meu novo apartamento, encontrei o Ricardo me esperando com um jantar para celebrar seus 6 meses de sobriedade. "Obrigada por não ter desistido de mim quando todos teriam feito isso", disse ele. "Somos família", respondi. Mas agora essas palavras tinham um significado novo e mais saudável. Nos apoiamos. Nos 2 sentidos. O Ricardo ergueu o copo d'água. "As segundas chances. E as irmãs que não desistem." Brinquei tilintando meu copo contra o dele. A dívida do meu irmão finalmente havia sido quitada. Não só a financeira, mas a emocional. E eu, enfim, estava livre para perseguir meus próprios sonhos sem ser a salvadora de todos. A vida não era perfeita. Eduardo continuava sendo um enigma. O Ricardo ainda lutava dia após dia com sua dependência. E nossa família estava aprendendo a se relacionar de forma mais saudável. Mas eu sentia esperança. Uma esperança genuína de que todos nós poderíamos mudar e encontrar nosso próprio caminho.